Olá, família! Hoje nós vamos dar continuidade aqui no nosso estudo em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 20, que diz assim, ó: Portanto, a ira do homem não pode operar a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundície e superfluidade de maldade, recebei com mansidão a palavra enxertada em vós, a qual pode salvar vossa alma. Então, é rejeitando a imundície, a maldade, nós vamos receber a palavra de Deus. Aqui, né, a palavra receber, ele colocou como enxertar, como se enxerta uma árvore na outra, faz um corte e entra dentro, tá bom? Então, receber a palavra superficialmente, não deixando ela penetrar em ti, não produz o fruto para a salvação da nossa alma. Tá? Ele vai explicar aqui um pouquinho mais no próximo versículo aqui. O que é deixar a palavra produzir fruto em nós? O que é a palavra penetrar em nós, ser enxertada em nós? O versículo 22 diz: Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Por que enganando a nós mesmos, né? Não importa quantas vezes você vai na igreja, repetidamente, né? Só vai lá, ouve a palavra e vem para casa. Vai lá, ouve a palavra e vem para casa. Isso durante semanas, e mesmo que você faça isso todo dia. Se você não põe em prática a palavra que está sendo ensinada, não está adiantando, você está se enganando, né? Você pensa que está indo lá, que vai ser salvo por estar indo na igreja, mas não, você tem que deixar a palavra penetrar em você, para furtir frutos, tá bom? O Tiago, ele vai falar bastante disso aqui. Aliás, o versículo 23 aqui, ele dá um exemplo fantástico que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim, ó: Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Então ele fala que aquele que é ouvinte da palavra, mas não é um cumpridor, ele é semelhante a um homem que vai lá no espelho e contempla o seu rosto natural, né? Seria equivalente a isso, né? Todo mundo quer se arrumar, ninguém sai levanta de manhã, olha no espelho, tá todo desarrumado, né? Não escovou o dente, remela no olho e vai trabalhar assim, né? Ou vai para um encontro assim. Não é assim que nós agimos, tá bom? Então, aquele que é somente ouvinte da palavra é semelhante a um homem que contempla o seu rosto natural no espelho e não faz as mudanças necessárias, tá bom? Então é somente ouvinte e não praticante, né? Esse exemplo aqui está usando o exemplo de um homem, né? Mas eu acho que cabe bem no exemplo de uma mulher também. A mulher, imagina a mulher, ela vai até o espelho, né? E a mulher passa bem mais tempo no espelho do que o homem, né? Porque ela vai colocar coisas que não são naturais, né? Ela vai passar um batom, ninguém nasce com batom, então é coisas que não são natural. Vai passar um batom, vai passar, eu não sei o nome dos produtos aí, vai pôr sombra, bronze, sei lá, várias maquiagens, né? Que a mulher passa ali para se arrumar para sair. Então veja que ela contempla o seu rosto no espelho e fala: ah, desse jeito aqui fica melhor, vou fazer essas correções aqui. E corrige, e depois ela sai, né? E mesmo que seja o mais básico, para ir na padaria ali, comprar um pãozinho, a mulher, ao contemplar o seu rosto no espelho, ela vai pentear o cabelo, né? Vai escovar os dentes antes de sair. Ninguém vai na padaria com a roupa que acorda, né? Tô deduzindo aqui, né? Vai pôr uma outra roupa para sair na rua. Então, ninguém vai de pijama na padaria, é isso que eu quero dizer. Então, a gente tem que. Ó, aqui o exemplo é bem claro, né? Aquele que é somente ouvinte da palavra é semelhante a esse que olha no espelho, vê o que tem que fazer e não faz, não corrige aquilo que sabe que tem que corrigir, né? Seria eu levantar de manhã, vou ver o meu rosto no espelho, todo descabelado, né? E eu vou para o trabalho assim mesmo. Não, eu pintio, passo uma aguinha, passo um gel, deixo bonitinho e depois eu vou trabalhar. Então, aquele que ouve a palavra e sabe que a palavra está em nós para fazer a gente mudar e não corrige essas coisas, é semelhante a esse homem que contempla no espelho ali, mas não faz nenhuma mudança, né? Ou seja, devemos corrigir aquilo que a palavra está tocando em nós, aquilo que nós devemos corrigir, arrumar nossa vida, né? Por isso que eu gostei muito aqui desse exemplo da forma de espelho como ele traz aqui, tá bom? Ou seja, deixar ali a palavra penetrar em nós para surtir esse efeito seria equivalente a fazer o bem. Às vezes não é corrigir somente o que está errado,
mas a palavra também nos ensina a praticar o bem, a ajudar ao próximo. E isso também é uma correção para a nossa vida. E aí sim, a gente entende o versículo que diz que isso é para a salvação, né? Para a salvação da nossa alma, tá bom? Continuando aqui, versículo 24. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo esquecendo de como era. Esse contempla a si mesmo é que a pessoa está satisfeita consigo mesmo. Ela não acha que tem que mudar em alguma coisa. Não enxerga, né? Parece que a palavra é sempre para os outros, né? Ah, isso que foi pregado aqui serve para fulano. Isso aqui serve para tal pessoa. Para mim isso aí não serve. Ele contempla e está feliz do jeito que está, né? Isso não causa uma mudança na pessoa. Versículo 25. Porém, aquele que atenta para o bem da lei perfeita da liberdade, atenta significa repara o que realmente tem que ser mudado, tá bom? Repara ali e atenta, vou fazer essas mudanças aqui. E nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Esse será bem-aventurado no seu feito, ou seja, produzirá fruto. Aquele que não se esquece da palavra. Esse não ser esquecido aqui, né, significa eu vou na igreja, né, aprendo, mas durante a semana eu não reflito aquilo que eu aprendi lá no domingo. Aliás, né, a nossa casa, nós estamos mais tempo na nossa casa do que na igreja. Então, é o que nós aprendemos hoje, por meio desse estudo, por meio do estudo diário das Escrituras, nós devemos refletir ele durante o dia. Será que essa palavra, o que você sentiu que tem que mudar? Trabalha nisso, é isso que está falando. Não esquecer daquilo que foi pregado, tá bom? Continuando aqui, né, ele vai falar sobre nós sermos fazedor das obras, ou seja, ouvir e praticar aquilo que nós fazemos. Versículo 26 e o 27 também, diz assim: Se alguém entre vós supõe ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a religião desse é vã. Aqui o Tiago, né, apóstolo Tiago, ele vai começar a falar bastante sobre a língua, né? E aqui ele já começa já dando uma exposição sobre isso. Ele fala que se alguém supõe ser religioso, ser religioso aqui no grego, né, eu peguei a palavra religioso aqui, depois ele vai falar que a religião desse é pura e imaculada, né? Mas ser religioso aqui significa aquela pessoa que teme a Deus, que treme, que vibra, né, na hora de pregar. E aqui ele está falando da língua, né, para refrear a língua. Então, de nada adianta eu ir na igreja, cantar hino, louvar ao Senhor, tremer de energia ali, mas eu não ter as obras, eu não fazer as obras. Inclusive, esse livro de Tiago aqui, né, vai falar muito sobre essas obras também, mais para frente, que vai ficar mais claro aqui, tá bom? Então, de nada aproveita ser religioso, né, e enganando a si mesmo, tá bom? Não fazendo, não praticando aquilo que você ouve. Versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus. A palavra religião aqui, ela significa culto, tá bom? Cerimônia. É realmente um local onde nós adoramos ali. Então, a religião pura e imaculada aqui, né, para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se imaculado do mundo. Ou seja, a religião pura é a que prega sobre o distanciamento do mundo, sobre sermos pessoas puras, sobre ajudar os órfãos, as viúvas, ajudar outras pessoas. Então é uma religião que fala sobre a ação, não fica somente no louvor, mas também tem um plano de ação para ajudar demais pessoas ali. Assim nós encerramos o capítulo 1 de Tiago e já entramos aqui no capítulo 2, começando aqui no versículo 1, que diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoa. Bom, esse versículo aqui, ele é bem estranho, tá bom? Na verdade, né? Eu procurei várias traduções sobre esse versículo aqui para melhor trazer aqui para nós, tá bom? Mas o começo desse versículo, em várias traduções, traz dessa maneira mesmo, né? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Como assim, né? Não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo? A gente precisa ser igual a ele é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Como assim?
Então, esse versículo aqui, ele tem um erro de tradução, tá bom? E de todas as traduções que eu procurei, eu achei apenas uma tradução que é mais parecida aqui com um entendimento melhor para nós, tá bom? É uma tradução aqui da Bíblia de Jerusalém, de 1981. Nessa tradução aqui diz assim, ó: Meus irmãos, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Então fala que a fé em Jesus Cristo, ela não aceita que nós admitimos acepção de pessoas. Fazer acepção de pessoas é fazer distinção entre uma pessoa e outra. Ou seja, como ele vai explicar aqui a seguir, a fazer distinção que uma pessoa é melhor do que a outra por causa do seu status social, por causa da sua qualidade de vida, por causa das suas posses e assim por diante, tá bom? Agora aqui, eu procurei realmente as traduções aqui e essa de Jerusalém foi a melhor eu encontrei. Mas antes dessa aqui, que foi traduzida em 1981, tá bom? Eu queria trazer a tradução do próprio Joseph Smith a respeito desse versículo aqui. Lembrando que a tradução de Joseph Smith não é uma tradução comum como nós vemos que os tradutores trabalham. Eles pegam o grego e vai trazendo para outra língua, né? Esse que é uma tradução, né? Seria trazer do grego para o inglês, no caso de Joseph Smith. Mas a tradução de Joseph Smith não era assim. Ele lia o versículo e lhe era revelado o que o autor estava falando ali. Então a tradução dele trazia a verdadeira intenção daquele versículo ali, tá bom? E antes de nós falarmos, mas todo mundo traduziu errado, é muito difícil traduzir ali do grego para as outras línguas, tá bom? É um idioma muito antigo e é muito escorregadio esse versículo aqui também, tá bom? Então a tradução de Joseph Smith sobre esse versículo, tá bom? Diz assim: Meus irmãos, vós não podeis ter a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ainda assim fazer acepção de pessoas. Então ele está falando exatamente isso. Nós não vamos conseguir ter a fé, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, se nós fazemos acepção de pessoas. Por quê? Fazer acepção de pessoas é pecado, tá bom? É o que vai explicar aqui nos versículos posteriores, tá bom? Então ele vai compartilhar aqui agora do versículo 2 em diante, aqui até o versículo 11. O exemplo do que seria essa acepção de pessoas. Tem várias aplicações aqui que a gente vai aprender. Eu vou ler o texto direto aqui, os versículos do 2 ao 11. Ele é autoexplicativo, mas depois a gente faz alguns comentários aqui, tá bom? Então ele dá o exemplo da seguinte maneira aqui, versículo 2 em diante. Porque se na vossa congregação entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com vestes sórdidas, e atentardes para o que traz as vestes preciosas, e lhe disserdes: assenta-te aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu ficas aí em pé, e assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? O versículo 4 aqui, só uma observação, também tem uma tradução de Joseph Smith que traz uma clareza melhor aqui para esse versículo também, tá bom? Vamos continuar aqui, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para fazerem-se ricos na fé e herdeiros do reino, e promete aos que o amam? Porém, aos desonrarem os pobres, porventura não oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Ele está falando aqui, vocês desonram os pobres e ficam honrando os ricos. E os ricos é o que arrastam vocês para os tribunais aqui, né? Interessante isso. A pessoa está honrando aquele que menospreza ele, que tenta tirar proveito dele aqui, né? Aliás, a carta de Tiago aqui vai falar muito sobre a pessoa que contratava a pessoa ali para trabalhar e não pagava o dinheiro devido. Essa desonestidade aqui que esses ricos tinham aqui também, tá bom? Versículo 7. Porventura não blasfemam eles, bom nome sobre vós sois invocado? Todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real aqui no grego original significa lei rege, a lei que rege todas as outras leis.
Qual que é essa lei? A lei do amor, né? Ele vai falando aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então, se nós tivermos em nós essa lei rege, né, que rege as outras, a gente vai estar bem nos outros mandamentos. Versículo 9, porém, se fizerdes acepção de pessoa, cometeis pecados, e sois condenados pela lei como transgressores. Então, fazer acepção de pessoas é pecado, tá cometendo pecado. E aí, então, ele traz um exemplo aqui no versículo 10, que diz aqui, porque qualquer que guarda toda a lei e desliza em um só ponto é culpado de todos. Porque aquele que disse não matarás, não, aquele que diz não adulterarás, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, porém matares, torna-te transgressor da lei. Embora aqui ele esteja falando dos 10 mandamentos, né? Não adulterarás, não matarás, ele fala que cometer qualquer um desses aqui é equivalente a deslizar-se no mandamento e, portanto, é culpado do outro também. Né? Trazendo em referência aos 10 mandamentos, ele está dizendo o seguinte, vamos colocar os 10 mandamentos aqui. Um dos 10 mandamentos é não prestar falso testemunho. Prestar falso testemunho é diferente de cometer adultério, de um assassinato, né? Então existe um pecado que é maior do que prestar um falso testemunho ali, tá bom? O falso testemunho depois você pode, por exemplo, se arrepender e falar, não, eu falei mentira, eu me arrependo, eu estava com raiva da pessoa, você pode fazer isso, né? Mas se você matou a pessoa, né, como é que você vai devolver a vida da pessoa? Então existe um grau de pecado maior do que o outro. Mas aqui Tiago ele diz o seguinte, se você se desliza em um dos pontos dos 10 mandamentos, você é culpado de todos, né? Ou seja, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então se você toma o nome do Senhor teu Deus em vão, você acaba sendo culpado dos outros mandamentos também, tá bom? Embora exista um pecado mais grave do que o outro, tá bom? Mas a intenção aqui de mostrar é que todo pecado nos impede de voltar à presença de Deus. Então não adianta a pessoa falar, esse pecado aqui é menor, eu não cometo aquele pecado. Você comete outro, esse outro pecado também te impede de voltar à presença de Deus. Né? Vou ler aqui, ó, 1 Nefe, capítulo 10, versículo 21, que diz assim, portanto, se haveis procurado fazer o mal, nos dias de vossa aprovação, sereis declarados impuros diante do tribunal de Deus, e nada que é impuro pode habitar com Deus. Sereis, portanto, afastado para sempre. Né? Então, nada impuro pode habitar com Deus, seja um pecado grande ou um pecado pequeno. Todos têm que se arrepender igualmente. Tá bom? E aqui, só para não ficar nos 10 mandamentos, qual que é o contexto histórico aqui que ele veio trazendo? Ele veio trazendo aqui sobre... Aqui, o versículo... Ele estava falando aqui sobre não fazer distinção de pessoas, né? Não fazer acepção de pessoas, considerar uma pessoa melhor do que a outra. Então, esse é o pecado. Então, aqui ele está falando, se você faz isso, considera uma pessoa melhor do que outra, se você faz esse tipo de acepção de pessoas que ele descreveu aqui, é pecado. É como se você tivesse quebrado outro pecado. Vou dar um exemplo melhor aqui, né? Um outro pecado. Fofoca. Fofoca é pecado. Se você fofoca, você também não pode entrar no reino de Deus, porque a fofoca também não pode entrar. Né? Então, independentemente se você não cometeu um pecado grande, a fofoca também não pode entrar no reino de Deus. Então, também, aquele que fofocou também tem que se arrepender desse mau hábito, de ter causado um mal-estar nas pessoas por conta de calúnia, por conta de fofoca ou coisa assim, tá bom? Então, por que eu puxei a fofoca aqui? Porque também o apóstolo Tiago aqui, ele vai falar muito sobre a língua daqui para frente, tá bom? Então, é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Que nós possamos procurar olhar no espelho, ver o que nós devemos corrigir e corrigir para depois sair. E assim ser em nossa vida também. Que nós olhemos, né, e não saiamos naturalmente do jeito que está. Ouvir a palavra e ela nunca fazer efeito em nós, né, nós devemos sim corrigir a nossa vida. Esse exemplo é muito bom, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.